Meu nome é Elizabeth e eu vou dar aula de concordância nominal para o primeiro ano do ensino médio. E eu fiz esses slides como material de apoio. Eu vou iniciar a aula contextualizando, buscando os conhecimentos prévios dos alunos, perguntando a eles o que eles sabem sobre concordância nominal. Em seguida, eu vou enfocar a importância de saber fazer concordância nominal, porque a gente precisa sempre utilizar a concordância nominal tanto em conversa quanto em redação, como também para fazer e-mails, né? Ou seja, de todas as formas de textos, tanto textos orais quanto escritos, a gente precisa saber fazer concordância nominal. A aula vai ser iniciada com a regra geral, né? Na regra geral, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se referem. E aí eu cito o exemplo, aqueles dois meninos estudiosos leram os livros. Então, aqueles é um pronome demonstrativo, vai concordar com meninos, o substantivo. Dois, numeral, vai concordar com meninos. Estudiosos, adjetivo, vai concordar com o substantivo meninos, tá? Então aí a gente vê como é que foi feito essa concordância aí. É a regra geral. E aí a gente tem alguns casos especiais de concordância, em que, no primeiro caso, um único adjetivo está referindo-se a mais de um substantivo. Quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, há duas possibilidades de concordância. O adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural, ou concorda em gênero e número com o mais próximo. E aí a gente vê aqui no exemplo, o governador recebeu ministro e secretário espanhol. E no outro exemplo, o governador recebeu ministro e secretário espanhóis. No próximo slide, a gente vai falar quando o adjetivo vier posposto a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. E também há duas possibilidades de concordância. O adjetivo vai para o masculino plural ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. E aí a gente pode ver aqui alguns exemplos. Ele apresentou argumento e razão justos. No outro exemplo, ele apresentou argumento e razão justa. No primeiro exemplo, concordou com argumento e razão, e aí foi para o plural, né? E no segundo exemplo, concordou com razão, que era o mais próximo. E aí a gente vê que ficou no feminino singular. Em seguida, eu vou falar sobre o caso em que o adjetivo é anteposto a dois ou mais substantivos. E aí, nesse caso, ele pode concordar com o mais próximo se funcionar como adjunto adnominal. E se ele funcionar como predicativo, terá duas possibilidades. Poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Velhas pastas e livros estavam sobre a estante. Aí a gente tem um caso de adjunto adnominal, né? E no outro exemplo, permaneceu fechada a porta e o portão. Né? Fechada é predicativo do sujeito. E aí a concordância foi feita com o substantivo mais próximo. E no outro exemplo, permaneceram fechados a porta e o portão. E aí foi para o masculino plural. A gente em seguida vai ver dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo, né? No exemplo, a gente tem aqui, ele estudou o idioma francês e o inglês. No caso, o substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Então, ele estudou o idioma francês e o inglês. No segundo exemplo, a gente vê o substantivo, ele vai para o plural, e aí a gente omite
o artigo antes do segundo adjetivo. Então, ele estudou os idiomas francês e inglês. No outro slide, a gente fala algumas dicas de concordância nominal. Por exemplo, nas palavras menos e alerta, que a pessoa... tem algumas pessoas que se confundem. Tem algumas pessoas que falam menos, não existe menos, porque menos é advérbio, ele é invariável, tá? Então tem que frisar isso, para ninguém mais falar menos, porque não existe menos, né? Então vieram menos pessoas que o esperado, todos estavam alerta. Então, menos e alerta são advérbios e devem ficar invariáveis. A expressão é proibido, a expressão é necessário e a expressão é bom. Quando se refere a palavras desacompanhadas de determinantes, tomadas, portanto, em sua generalidade, ficam invariáveis. Exemplo, é proibido entrada, cerveja é bom, coragem é necessário. Agora, se a palavra estiver acompanhada de determinante, então deve concordar com a palavra. Então, é proibida a entrada, a cerveja é boa, a coragem é necessária. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato também, é importante a gente frisar sobre essas palavrinhas. Quando tem valor adjetivo, concorda com o substantivo, mas se tiver valor de advérbio, ficam invariáveis. Então a gente vê, conversamos bastantes vezes sobre o casamento, né? Adjetivo. Os ovos estão caros, caro, adjetivo.